Fla-Flu, meu filho. Fla-Flu, vou te falar uma coisa. 10 para as 2 da manhã. Todo respeito, sem querer desmerecer Vasco, Botafogo. Sem querer desmerecer, só a verdade dos fatos. O Vasco Botafogo não me tira 10 para as 2 da madrugada, numa sexta-feira da cama, já deitado, com minha esposa, com minha filha, para poder vir aqui gravar vídeo, não. Tira não, filhão. Não tira não. O Fla-Flu é diferente demais. O Fla-Flu, ele faz a gente pensar, ele faz a gente raciocinar. Porque é muita história, filhão. É muita história, é muita coisa que a gente vive. E assim, quer as pessoas queiram ou não, eu vi hoje, acompanhei muito hoje. Cara, se você não me conhece, isso aqui é canal do Gugu. Aqui a gente chama o CNPJ mais importante do planeta, que é o 33.647.553 mil conta 90. É o Fluminense, filhão. Xerém, não tem como, na casa, meu camarada, a maior fábrica de futebolistas do Brasil e uma das maiores do mundo, ok? Então, assim, meu irmão, é diferente, não adianta, não adianta, não adianta, é diferente demais. Mais que a gente, porra, Fluminense aí, caralho, bicampeão carioca em cima deles, campeão da Guanabara em cima deles, campeão da Guanabara 2023 em cima deles, bicampeão carioca em cima deles, chocolate de Páscoa, esculacho, tudo, o maior chocolate de Páscoa da história, um olé de 2 minutos, humilhante, a norte vazia com 30 e pouco do segundo tempo, não tem jeito, é inesquecível demais, não tem como a gente esquecer. Agora, meu camarada, amanhã é um novo capítulo, é um novo episódio da série Fla-Flu, que é interminável, graças a Deus, tá? Vem aí desde 1902, é aquilo que eu já vi várias pessoas falando. Meu irmão, se nesse primeiro Fla-Flu, né, para quem não sabe, né? Para quem não sabe, a sessão de futebol do Flamengo veio do Fluminense, né? A sessão de futebol do Flamengo começou ali começou entre 1900 e 1911, né? Onde o atleta do Fluminense, Alberto Borghetti, saiu, era remador do Flamengo e jogador do Fluminense em períodos diferentes. E nessa dissidência aí do time campeão invicto carioca de 1911, o Flamengo levou simplesmente 9 atletas do Fluminense, levou o time titular do Fluminense para montar a sessão de futebol dele, com o time campeão invicto do Fluminense de 1911, e no primeiro Fla-Flu da história, em 1912, é o que eu falo, aquilo não foi um Fla-Flu, foi um Fluminense contra o Fluminense, foi o Fluminense reserva contra o Fluminense titular, campeão invicto de 1911, que estava com as cores do Flamengo. E o Fluminense reserva venceu o jogo de 3-2. Muitas pessoas falam e é verdade. Se naquele primeiro Fla-Flu o Flamengo tivesse ganho do Fluminense, o Fluminense titular, campeão invicto de 1911, tivesse vencido o Fluminense reserva, eu acho que a rivalidade, ela, né, teria rivalidade, mas ela, aquele primeiro jogo é de fato o mais importante da história. Às vezes o pessoal fala assim, qual é o Fla-Flu mais importante da história? É o primeiro. É disparado o primeiro, é só você estudar a história toda. Este primeiro Fla-Flu, do jeito que foi, como aconteceu, o primeiro Fla-Flu é responsável pela. O Fluminense é simplesmente responsável pelo futebol do Flamengo. Ponto. Isso não entra em discussão. Ah, que o Flamengo é mais antigo. Ok, o Flamengo é mais antigo no Remo, as tradições do Remo e tal, e pá. Agora, o futebol é o Fluminense. O primeiro clube do Brasil a ter futebol no nome é o Fluminense. O primeiro estádio de futebol de concreto da América Latina é o Fluminense. A primeira casa de seleção brasileira é o Fluminense. Os primeiros jogadores de seleção brasileira é do Fluminense. Max Cadeira de Mendonça é o primeiro goleiro. Preguinho é o primeiro capitão em Copa do Mundo. Primeiro gol em Copa do Mundo. Quem fez o primeiro gol de seleção brasileira é Oswaldo Gomes, que é atleta do Fluminense. Oswaldo Gomes, inclusive, foi um dos atletas que não quis ir para o Flamengo, né? Quando teve a dissidência, o time do Flamengo montado com o Fluminense campeão invicto de 1911, Oswaldo Gomes fazia parte. E ele não quis ir, olha o tamanho desse jogador. Primeiro que ele não aceitou ir para o Flamengo, quis ficar com o Fluminense, ficou com os reservas do Fluminense, ganhou o primeiro Fla-Flu, fez parte disso. Oswaldo Gomes é o maior campeão carioca da história, com 8 títulos, e é simplesmente o autor do primeiro gol de seleção brasileira. Foi, inclusive, nas Laranjeiras, o 2-0 do Brasil, no City, time inglês, e o primeiro gol da seleção brasileira é atleta do Fluminense, é o Oswaldo Gomes. É gigantesco o Oswaldo Gomes, né? É um ídolo histórico gigantesco.
Então, assim, é disparado o Fla-Flu mais importante da história, esse primeiro. E ali começou tudo. E ele já nasceu gigantesco, o maior de todos. Não tem como. O Fla-Flu é o maior clássico do Brasil e não só o maior clássico do Brasil, como um dos maiores do mundo. Pela história. Isso não é questão de achismo, não é questão de clubismo, não é pela história. O Flamengo veio do Fluminense, de fato é um filho do Fluminense, com os jogadores do Fluminense, com a cultura de futebol do Fluminense Futebol Clube, né? E todas essas histórias de decisões, de polêmicas atrás de polêmica. O primeiro Fla-Flu da história de 1919 com o Marcos Cadeira de Mendonça, que pega um pênalti, inclusive, na final. Depois o Fluminense enfia 4 no Flamengo de novo, né? Igual fez em 2023. O Fla-Flu de 1941 com o Batatais, com a clavícula deslocada, o famoso Fla-Flu da Lagoa, né? 2-2, o Fluminense era campeão com empate, no final chutavam bolas para a Lagoa, né? Para a Lagoa Rodrigo de Freitas, para ninguém, para o tempo correr, né? O tempo correr e o Fluminense conseguir ser campeão. Enfim, são muito, né? O Fla-Flu de 63, que o Flamengo foi campeão, sagrou campeão, é um 0-0, é o maior clube, é o maior público entre clubes no Maracanã, é o Fla-Flu de 1963, foi 0-0, inclusive meu pai e meu avô estavam nesse jogo, sempre falam que foi um massacre do Fluminense, mas o jogo acabou 0-0, o Flamengo defendendo e tudo, o Fluminense atacando demais, o jogo acabou 0-0, o Flamengo foi campeão, é o maior público da história, é o Fla-Flu de 63, o Fla-Flu de 69, né? Inesquecível Fla-Flu de 69, 3-2 Fluminense, Flávio Minuano, Dionísio fez o Flamengo. Esse Fla-Flu de 69 é o famoso Fla-Flu do alô torcida do Flamengo, aquele abraço que tem torcedor do Flamengo que até hoje acha que é uma homenagem e é um verdadeiro deboche do tricolor Gilberto Gil, que estava no Maracanã, depois do terceiro gol do Fluminense do Flávio Minuano, vendo a torcida do Flamengo indo embora, cantou alô torcida do Flamengo, aquele abraço, alô torcida do Flamengo, tchau, vai embora, hein? Vai para casa que caiu, o Fluminense é o campeão. Tricolor Gilberto Gil compôs esta canção. E muitos flamenguistas cantam achando que é homenagem. É o maior deboche do futebol carioca de todos os tempos. É o alô torcedor do Flamengo, aquele abraço. Então, assim, é muita história, né? É muita história. O Fla-Flu de 73, o 4-2, que o Manfrini acabou com o jogo, né? O Fla-Flu de 73, inclusive, é o título do Gerson Canhota com o Fluminense. 4-2 Fluminense, um dilúvio no Maracanã, dilúvio no Rio de Janeiro, 2 gols do Manfrini. Manfrini que jogou no Fluminense de 73 a 75, aí multicampeão, fez parte do comecinho ali da máquina de 75, decidiu o nome do Fla-Flu de 73, 4-2, né? Então é 83 com a Assis, é 84 com a Assis, é a barriga do Renato, é muita, muita história, né? Muita história, em finais é o incrível 10-6 para o Fluminense, né? Em finais, o Fluminense tem 10 vitórias, 10 títulos em finais contra 6 do Flamengo. O Flamengo adora inventar, criar um caso, criar regra, diz, é isso, meu filho, aceita, é isso. A história já foi escrita e não dá para mudar, infelizmente. Para mudar, tinha que ter ganho lá atrás. Não ganhou, meu camarada. Perdeu, aceita essa porra. Se fudeu, é um 10-6 clássico e não tem jeito. Vocês vão dar sorte que tá pegando na semifinal, não toma um 11-6, né? E deu sorte que esses Fla-Flu da pandemia aí sem público, vocês deram sorte, né? Que o Fla-Flu sem público, aí não tem a magia, né? Não tem a magia das torcidas, não tem a magia do Fla-Flu, aquele Fla-Flu sem graça, sem público, sem ninguém vendo, em meio da pandemia. Vocês deram sorte. Verdade que vocês tinham um timaço, né? Muito mais dinheiro que o Fluminense, como agora também continua sendo, mas não entra em campo. A gente, a gente consegue tirar taças de vocês aí de várias formas aí mesmo, tendo menos dinheiro, isso daí é histórico. Ano centenário, mas vocês deram sorte, vocês deram. Esse 6 de vocês é bem mentirosozinho. Esse 6 de vocês, o 10-6, esse 6 é bem mentirosozinho, que esses dois títulos da pandemia aí, sem torcida, sem nada, no silêncio do Maracanã, vocês aproveitaram. Com a torcida é outro papo, é outra história, filhão. É outro papo, é outra história, e vocês sabem muito bem disso. Enfim, se aproxima mais um Fla-Flu, não é final, mas é uma semifinal. Mesmo assim, é importante demais. É uma semifinal de Carioca. Tira a gente da cama, faz a gente ficar pensando, a cabeça dá uma rodopiada. E o momento dos dois clubes é gigantesco, né? A verdade tem que ser dita, como sempre, eu digo, é dito. O Fluminense é o atual bicampeão carioca,
inclusive em cima deles. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão da Recopa. O Fluminense está defendendo todos esses cinturões, né? Mas a gente também não pode deixar de falar que o Flamengo tem um timaço. O Flamengo é campeão da Libertadores de 2022, muito próximo, né? É o penúltimo, né? Penúltimo aí, campeão da Libertadores. Não ganhou nada o ano passado, é um fato, não ganhou nada no ano passado, mas chegou, né? Chegou em algumas finais e tudo. Não ganhou, mas tem, a gente sabe que tem um timaço, tem um banco de reservas excelente, tem vários jogadores selecionáveis. E, cara, eu vou te dizer, esse Fla-Flu, cara, você que tá vivo, você que tá com saúde, você que pode ir no Maracanã, vai ao Maracanã. Vai ao Maracanã, que eu tô esperando um jogaço de bola. Eu sinto no meu coração que vai ser um jogaço. São duas escolas, Fernando Diniz com o Tite, que é um excelente técnico. São dois timaços. O Flamengo anda mordido demais com o Fluminense devido a essas últimas finais. Fluminense multicampeão aí nos últimos tempos. Tem craque para tudo quanto é lado. É craque. O Fluminense tem o Fábio, eles têm o Rossi, eles têm o Varelo. O Fluminense deve jogar o Guga. O Fluminense tem o Felipe Melo, e tem lá o Carolino. Não é mole, não. Não é mole, não. Eles têm o Varela, deve jogar. Vamos ver se vai jogar. Deve jogar o Martinelli, né? O André tá fora. É uma pena o André tá fora, mas no segundo jogo vai estar todo mundo mais completo. Eles também estão sem o Gerson, mas eles têm um jogador igual o De La Cruz. A gente tem aí, vamos ver quem que vai entrar, se é o Lima, se é o Renato Augusto, ao que tudo indica deve entrar o Lima. Eu gostaria que o Diniz fizesse o básico, o raso, não inventasse, entrasse com Alexandre de primeiro volante. Alexandre de primeiro volante e só o Alexander no lugar do André. Ponto. Para mim era isso, sem inventar, mas o Diniz é foda. Não adianta a gente falar, quanto mais a gente fala, não tem jeito. Parece que é de propósito, aí que ele inventa mesmo, aí que ele. O Fluminense tem duas, três opções, ele vem com uma quarta opção que ninguém tá pensando e coloca lá na hora. É maluquice. Não dá para. O Fernando Diniz, a cabeça dele, filho, a genialidade misturado com a maluquice que ele tem, não tem como a gente adivinhar. Mas você tem um Paulo Henrique Ganso de um lado, você tem uma Arrascaeta do outro, você tem o Pedro do lado, você tem um Cano do outro, você tem o John Arias, aí vem um Cebolinha, você tem o Caneta Araújo lá, você tem um Keno, o Gabriel Barbosa, o Gabigol tá fora do jogo, assim como o André tá fora por cartão, o Gabriel Barbosa tá fora, por questão física, o Gabigol não vai para o jogo, não vai ficar no banco, então assim, mas eles têm um Bruno Henrique no banco, por exemplo, entendeu? A gente tem um John Kennedy no banco, é foda, meu irmão, é foda, é um duelo do caralho, é um duelo de gigantes. O Flamengo tá muito bem na temporada porque se apresentou desde o comecinho de janeiro, disputou o Campeonato Carioca praticamente com o time todo titular. O Fluminense disputou o Campeonato Carioca em sua 70% com o terceiro time. O foco do Fluminense era a Recopa, conquistamos a Recopa. Repito, o Fluminense jogou somente contra o Bangu com titular, contra o Sampaio Corrêa com titular e contra o Vasco com titular. Além dos dois jogos com a LDU. São 5 jogos só com o time titular. O Fluminense, tirando, porra, a altitude é cruel, fica 4, né? Na minha opinião, contra ele do Maracanã foi muito bem, contra o Bangu foi um massacre, 4-1 fora o baile, já contra o Vasco não foi bem, contra o Sampaio Correia também não foi bem, então de 4 jogos, 2 a gente foi bem, 2 a gente foi mal, o Fluminense se apresentou, não tem nenhum mês, né, não tem nenhum mês, tem um mês, né, o Fluminense se apresentou 20 e poucos aí de janeiro, né, tem um mês que o Fluminense se apresentou, o Fluminense ainda está em pré-temporada, o Fluminense leva uma desvantagem gigantesca fisicamente perante o Flamengo, mas leva uma vantagem gigantesca também em termos de entrosamento, porque esse time é multicampeão, tem todos esses títulos que eu já listei, o Bicarioca, a Libertadores, com a Recopa, é o mesmo time. Nesse, nesse jogo de amanhã só não vai estar o Samuel Xavier, mas vai estar o Guga, que está sempre entra em jogos decisivos, em finais, e se dá bem, joga muito bem. Acredito que o Marcelo vai ser titular na esquerda. Ao invés de estar o André, ele parece que ele vai colocar o Martinelli de primeira e vai entrar ali um Lima, que também vem jogando, vem entrando já tem muito tempo, e o resto é o time todo titular. Então só tem duas alterações no Fluminense, que é o Samuel Xavier e o André. O resto é o mesmo time. O Marlon está fora e o Douglas Costa está fora. Os dois são reservas, mas compõem, mas o Marlon está fora, joelho, e o Douglas Costa também está lesionado, está fora. Então o Fluminense tem 4 desfalques, 2 titular e 2 reservas. Marlon e Douglas Costa reserva e o Samuel Xavier com o André, né? O Samuel Xavier por questões físicas, aí o André por questão do cartão. Vamos ver até sábado que vem, inclusive,
A decisão da semifinal não vai ser no domingo mais, vai ser sábado também, e também 9 horas da noite. Assim como vai ser o primeiro jogo amanhã, sábado, 9 horas, o próximo, a decisão, que é o mando de campo do Flamengo, também vai ser no próximo sábado e também 9 horas da noite. Beleza? Informação também importante para trazer para vocês aqui, eu falei na live. Papo é esse, meu camarada. Jogaço, eu espero um jogaço de bola amanhã. Um jogaço, falando sério, sem zoeira, sem brincadeira, sem nada. Eu espero um jogaço de bola. É atualmente o maior clássico disparar. Para mim, é o maior clássico, acabou. Independente de qualquer coisa, sempre para mim é o maior clássico. Mas amanhã aí não tem. Até o André Rizek tem que concordar, né? São dois dos melhores times do Brasil, é o maior clássico atual. Não só pelas camisas, pela história, pela tradição, mas pelos times que tem, pelos treinadores que tem, pelos goleadores que tem, defesa, meio-campo, com tudo. É disparado o melhor clássico do Brasil atualmente. Então, promessa de um jogaço de bola. O Fluminense precisa demais do torcedor. Gugu, mas caralho, o Fernando Diniz é foda, ele pode inventar. Meu irmão, foda-se. É pra ir, pra apoiar e endoidar. E vambora com tudo, trazer mais uma vitória em Fla-Flu pro Fluminense. Acabou. É isso. Não tem muito o que pensar. Eu também concordo com vocês. Não tinha que inventar. É colocar o Alexandre de primeiro volante e o resto, Martinelli de segundo, e o resto tudo igual. Só mudar mesmo o Guga ali na lateral direita no lugar do Samuel Xavier, mas ele não vai fazer isso, cara. Ele não vai, ele vai criar, ele vai inventar maluquice e não tem muito o que a gente raciocinar, o que pensar. A gente tem que se entregar pro Fluminense, amar, endoidar a arquibancada, fazer valer. Sabe que o canto, quando vem, não tem jeito. Os caras ficam arriados, o negócio deles é o Guaraviton com Gissé Marapuama, como é pipoquinha explosiva e é selfie, e a gente arregaça mesmo na arquibancada, não tem como. É tradicional já há anos e anos a gente engolir eles na arquibancada. E vamos embora para mais um show na arquibancada e mais um show dentro do campo. Incentivar, acreditar, enlouquecer. E se Deus quiser, a gente abrir uma vantagem aí, pegar essa vantagem para a gente, já que o Flamengo tem a vantagem de 2 resultados iguais, 2 empates, ou 2 resultados iguais, vamos inverter essa vantagem nesse primeiro jogo, para no sábado que vem a gente confirmar isso, beleza? Esta é a parada, Fla-Flu é diferente, é especial, tu tem que estar com o espírito, o torcedor tem que estar com o espírito do Fla-Flu, não é um jogo comum, não é para ir à moda caralho, de qualquer jeito, não é um Fluminense Madureira, não é um Fluminense Vasco, não é um Fluminense Botafogo, é um Fla-Flu gigantesco. É um Fla-Flu gigantesco, tá? Porque são dois timaços. O Tite é um técnico gigantesco, o Diniz também. E são jogadores, são craques que estão dentro do campo. Então, meu irmão, você que pode ir, vá. Vá. E dá uma diquinha, que eu sei que tem muito torcedor do Flamengo que me segue. Você que é torcedor do Flamengo, não deixa de ir, não. Vai, porque é jogaço de bola, é jogaço histórico, entendeu? E pode ser um jogo épico, um jogo que a gente não vai esquecer durante um bom tempo. Porque é muito craque, entendeu? O Flamengo mordido aí com o Fluminense vindo de várias taças, o Fluminense também precisando de dar resposta para o torcedor e ganhar um clássico, enfim, vamos embora com tudo. A hora é amanhã, já deu 2 horas da manhã, aqui, ó, suquinho de mulucujá, tá? Suquinho de mulucujá, que a chapa vai esquentar, é o Fluminense, meu irmão. Vamos amassar os caras. Vamos amassar o cara de. Vamos amassar eles de novo, mais uma vez. Vambora, John Arias, Melo tá em campo, vambora com tudo. Cano que mete gol neles direto, vai meter gol amanhã e vambora com tudo. Já é? Beijo pra vocês, abraço. Encontro vocês amanhã no Maraca. Quero chegar mais cedo, vou sair mais cedo aqui de Volta Redonda, fazer uma resenha ali, depois me encontrem na Sul endoidado. Abraço, deixa no comentário o que vocês pensam do jogo, forma de jogar, é, 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 como que vocês acham que o Diniz vai escalar aí? Se vai vir mesmo com o Lima, ou se vai vir com o Renato Augusto, ou do nada ele mete um Alexandre, que ele tá blefando, não sei. Eu tô achando que ele vai aparecer com o Lima, tá? Eu tô achando. Essa parada, beijo pra vocês, durmam com Deus. Me espere amanhã na sua endoidado. Eu fui.